Senhor fale com você. Abra o seu coração para que o Senhor ministre e fale ao seu coração nessa noite. Ore, igreja, eu quero ouvir a sua voz. Ore, ore, ore ao Senhor, o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador está neste lugar. Ele quer falar com você. Ministra a nós, Espírito, ministra a nós. Fala com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos aqui, Senhor, um corpo unido em adoração, para ouvir a tua voz, para receber de Deus, Senhor, para cumprir o teu propósito neste lugar. Senhor, nós somos a igreja Rio de Vida, fala conosco, nós queremos fluir para ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, um pouco do contexto aqui, o Paulo está falando novamente aos coríntios, a igreja que estava em Corinto. Essa carta ela serve como um alerta ali aos cristãos, sobre o surgimento de falsos pregadores, falsos apóstolos. E o propósito dessa carta é realmente auxiliar aqueles irmãos para que eles se mantenham firmes no ensino, firmes no propósito. E trata também de algumas questões como divisão entre os irmãos, algumas questões que ainda não tinham sido resolvidas. E o surgimento de falsos apóstolos ali, eles pregavam justamente uma palavra contrária ao ensino do apóstolo Paulo ali. E muitos começaram a se opor ao ensino de Paulo, até questionando a sua posição, a sua autoridade. E o Paulo, ele conta esse testemunho, e ele vai lembrar aqueles irmãos do amor que ele tem por aqueles irmãos e a preocupação por eles, e chamando esses irmãos a um arrependimento e uma vida fiel a Cristo, a uma vida fiel ao ensino que foi dado a eles através do apóstolo Paulo. E, irmãos, muitas pessoas já disseram sobre esse espinho na carne de Paulo. É até uma discussão teológica, né? A gente vê no seminário muitas pessoas comentando algumas coisas, e muitos conceitos sobre esse espinho na carne de Paulo já foram, digamos assim, concebidos, né? E alguns falam que ele poderia ser manco, ou algum problema de visão, ou algum outro tipo de problema de saúde. Mas, pelo tipo do texto, eu imagino como está escrito realmente. Eu imagino do jeito que está escrito. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Paulo viajando de boa, vivendo a sua vida de boa, fazendo tenda, pregando. Vamos para a Galácia, vamos para Corinto. E eu imagino desse jeito aí. Do nada aparece um demônio encarnado, dá um tapão na cara de Paulo e some do nada. Sabe aquele tapão de treta assim? E eu imagino dessa forma. Porque o texto, algumas traduções falam que o Paulo pediu 3 vezes para que o Senhor desviasse dele esse espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás. Eu imagino do jeito que está escrito aqui. Eu não sei se você já teve o desprazer de ganhar um tapão na cara, esse tipo de... É ruim, né? Alguém aqui já ganhou um tapa na cara? É uma humilhação, é uma coisa do inferno, não é verdade? Você fala assim, gente, e agora? O que eu faço? Eu mato, eu mando matar. É uma humilhação, irmãos, e eu não sei se você já teve esse desconforto, mas a gente passa uma vergonha muito grande, um incômodo que ele é sem palavras. Eu me lembro de um primo que ele foi um espinho na carne. É o Ricardo. Ricardo, se você estiver assistindo, eu estou te devendo uns 3 pés de rodo. Irmãos, o Ricardo era um primo que morou em casa.
E eu não sei se você sabe, aqui ó, tem um lugar que dá choque. E o Ricardo, ele era especialista, irmãos, em dar choque. E era o dia inteiro, irmãos, ele ganhando choque, porque ele fazia um negócio assim, ó, pum, irmãos, eu tomava cada chocão. Eu não sei se... Quem já tomou um choquinho assim? Já bateu o cotovelo e tomou um choque. É bem aqui, ó. Você aperta e sente já que é dolorido. E quando você dá um petelecão assim, ele fazia assim, pum, irmãos, dá vontade de torcer o pescoço dele. E era um incômodo muito grande. E ele me dava choque, ele era um espinho na carne, era incômodo. Aí um dia eu falei para ele, Ricardo, vem cá, vamos conversar. Aí sentei com ele e falei assim, vem cá. Ricardo, você precisa parar com isso. Está incomodando demais. Ricardo olhou assim para mim e falou, e nunca parou, irmãos. Até hoje, se ele encontrar, ele me dá um chocão de cotovelo. Um espinho na carne, um incômodo. Você, Ricardo, você não tem jeito. Irmãos, essa série é suficiente, ela vai falar muito sobre aquilo que nós realmente precisamos. Quais são as nossas expectativas com relação à vida cristã? A gente quer falar sobre isso, sobre aquilo que nós queremos e aquilo que Deus quer. Porque muitas vezes a gente vive esse confronto entre aquilo que a gente quer, não é verdade, irmãos? E aquilo que Deus quer. Nós vamos falar sobre os nossos espinhos na carne. Sobre aquilo que incomoda, mas de certa forma a gente vai carregar aquilo para a vida toda. Nós vamos falar sobre como nos portar na caminhada cristã e como eu posso ser um vencedor nessa caminhada. Sabe, irmãos, uma das funções do marketing é criar necessidade nas pessoas. Uma das funções do marketing é criar uma necessidade para você. Então, uma necessidade que você antigamente não tinha. Então, ele cria necessidades nas pessoas para que elas pensem, eu preciso disso e eu ainda não tenho. É um conceito que se chama must have it. Eu must have it. Eu preciso ter isso. Tá, mas antigamente você não precisava, mas agora que você viu, agora eu must have it. Eu preciso ter isso. A ideia é, a partir do momento que você vê a publicidade, você pensar, como que eu ainda não tenho isso? Como eu ainda não tenho essa facilidade? Eu preciso disso. Tá, mas antes você vivia tranquilamente sem ter aquilo, mas agora você fica ansioso para comprar aquilo, para você ter aquilo que você agora, depois que você viu o marketing, você considera indispensável para a sua vida. E assim o mundo vai vendendo seus produtinhos. Quem aqui nunca fez uma comprinha no AliExpress, no Shopee? Hã? A conta do cartão vem assim, ó, blusinha. Óculos, guitarra, pedal, né, Joey? Camisa, tênis, quem nunca, né, irmãos? Uma vez quando lançou esses negócios, irmãos, eu comprei uns 3 negócios lá, nunca chegou. Eu parei. Se esse trem não presta, dá dinheiro para os outros. E essa, queridos, essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica do mundo, que é uma lógica que ela é contrária à lógica do céu. A lógica do céu diz, a minha graça basta para... A graça de Deus basta para um filho de Deus. A graça de Deus, ela é suficiente. Irmãos, essa série, ela definitivamente não é sobre estagnação. Ah, a graça de Deus me basta, então eu vou ficar quieto aqui. Eu vou viver minha vida sem criar problema,
Eu vou viver minha vida aqui quietinho. Não quero que o capeta me incomode. E eu vou viver aqui, vou ficar aqui sossegado de boa. A graça de Deus me basta, então vou cruzar os braços e acabou. Não é esse o chamado, irmãos. Definitivamente não é sobre estagnação, sobre viver acomodado com tudo. Mas nós vamos falar sobre algo que Paulo descobriu que se chama contentamento. Contentamento. Diga comigo, contentamento. Ou seja, receber e agradecer e valorizar aquilo que já nos foi dado, como a graça de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E a partir daí, queridos, buscar novidade de vida em Jesus, descansados nele, dizendo: a tua graça me basta. Quantos querem dizer nessa noite: a tua graça me basta? Levante as suas mãos e diga: Senhor, a tua graça me basta. Não que essa graça, queridos, seja o mínimo que Deus pode fazer por nós, o mínimo que Ele pode nos dar, mas sendo a graça aquilo que nos sustenta, queridos, onde nada mais pode. Entenderam isso aqui, irmãos? A tua graça me basta não significa que Deus está te dando só uma pequena porção para você sobreviver aqui, você aguentar as pontas até chegar no céu. Não é isso que Paulo está falando. É viver em novidade de vida, agradecendo e recebendo aquilo que Deus nos dá. Amém, queridos? Aquilo que nós já recebemos, toda a virtude de Deus que já está disponível sobre as nossas vidas. O que nós precisamos fazer muitas vezes é ativar essas virtudes na nossa vida e enxergar aquilo que Deus tem feito por nós. Porque, queridos, Deus tem cuidado de nós, amém? Deus tem cuidado de nós e a graça dele é suficiente sobre a nossa vida. Então, o que torna a graça, queridos, o presente maior presente que um filho de Deus pode receber, pode ganhar, é a graça do Senhor. É através da graça que eu entendo que Deus é totalmente suficiente na minha vida. É através da graça que eu entendo que Deus é suficiente na minha vida. Amém, irmãos? A proposta aqui é buscar solução em Cristo e não no mundo. Porque tudo que o mundo pode te dar, queridos, é só uma doce ilusão. O que o mundo pode te dar é uma ilusão. Mas em Deus, queridos, só em Deus, nós temos a verdade que liberta. Nós já temos tudo pela graça de Deus. Não porque nós merecemos, por merecimento, não por obras, mas porque Ele nos ama. Então a vida abundante não é obtida, queridos, por dinheiro, ela não pode ser comprada, ela não pode ser adquirida por poder, ou ela não é por prazer, mas sim porque nós temos tudo em Jesus. Diga: eu tenho tudo em Jesus. Agora, compare uma coisa comigo. Eu estava escutando uma especialista em psicologia que estava dizendo: olha, essa nova geração que ganha muito dinheiro com rede social, não que seja errado, tá, irmãos? Não estou falando que está errado. Até porque nós temos muita gente que trabalha com rede social aqui, amém, irmãos? Não estou falando que é uma maldição, não, mas estou falando de propósito, olha só. Eu estou falando que tem muita gente que está ganhando muito dinheiro de forma muito rápida. E ela adquire um poder de comprar coisas muito caras muito cedo. E essa emoção de ascender muito rápido, ela dura muito pouco. Porque ela vira uma depressão. Por quê? Porque eles não sabem lidar com isso. E de repente eles podem comprar tudo que é muito caro, coisas extremamente caras, e chega um momento que elas nem sabem mais o que elas estão comprando.
as coisas vão perdendo o valor. Estão entendendo aqui, irmãos? As coisas vão perdendo o valor. E essa adrenalina, ela dura até um certo ponto, mas depois ela vira um abismo. E jovens com potencial de ser médico, de ser, sei lá, um engenheiro bem-sucedido, um músico, um técnico, uma pessoa, ter uma profissão, ela não vai ser. Porque ela achou um caminho de ganhar dinheiro muito rápido. Mas a vida não é só ganhar dinheiro, né, irmãos? A vida não é só ganhar dinheiro. E esse caminho ele tem um preço alto, porque ele produz uma ansiedade extrema. Porque, como dizem por aí, né? Deus perdoa, mas a internet, não. O mundo, ele é volátil, queridos, não há segurança. Então pessoas vivem para ele e o mundo vai consumir a vida dessas pessoas. E ao invés de viver um propósito, as pessoas vivem para agradar seguidores. Que vão largar essa pessoa na primeira presepada que ela fizer. Não é? Está aqui, vocês que sabem. Na primeira se a pessoa se posicionar politicamente, pode ser que ela já perca metade dos seus seguidores. Vocês sabem disso, né? Então. E quando eles têm um problema, eles não têm a quem recorrer. Eles não têm maturidade para lidar com aquele tipo de problema, porque eles simplesmente não dão valor a mais nada, porque eles compraram tudo. Então, os processos de luta, as decepções, as conquistas, as perdas, as frustrações, todas essas etapas, elas foram puladas, elas foram compradas. Então, ela não adquiriu maturidade. Por quê? Porque o dinheiro comprou tudo, mas o dinheiro não supre o vazio da alma. Então, uma pergunta. Hoje a palavra é sobre perguntas e respostas. Então, aqui vai a primeira pergunta, ou primeiras perguntas. Me diga uma coisa, quando nós temos problemas na vida, o que nós fazemos para resolvê-los? Onde nós vamos para resolvê-los? A quem nós buscamos para resolver os problemas da vida? Nós vamos nas nossas reservas, nós vamos primeiro nos nossos recursos naturais, nós vamos recorrer às nossas habilidades. Não que habilidades sejam ruins, porque foi Deus que deu as habilidades. Mas onde nós vamos, queridos, quando nós temos um problema e nós queremos resolvê-los? Nós vamos olhar para dentro de nós mesmos? E a resposta é, pense uma coisa, a fonte de todas as coisas está em Deus. Deus conhece, queridos, cada situação. Ele nos conhece por inteiro. Então, qual é o melhor lugar para ir? Onde nós vamos obter respostas, queridos? Diga comigo, na presença de Deus. Na presença de Deus. Porque Ele é suficiente. Buscar em Deus, ouvir de Deus, esperar em Deus, queridos, isso é saber quais as perguntas a se fazer e ouvir as respostas de Deus. Como é bom, queridos, quando Deus fala conosco, não é verdade? É muito bom quando nós temos essa certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Ouvir a voz de Deus, queridos, é uma bênção. Ouvir Deus dizer, a minha graça te basta. É uma maravilha, irmãos.
Porque a grande ilusão, queridos, do ser humano é pensar que ele sabe todas as respostas. Que ele sabe tudo, que ele não precisa de ninguém. Há muitas pessoas vivendo ideias e respostas e vendendo, há muitas pessoas vendendo essas ideias, vendendo respostas. A pessoa chega e diz: eu tenho a solução para o seu problema. Eu tenho uma solução para você, eu tenho uma resposta. Eu tenho a única ferramenta que pode te ajudar. Eu sou isso, eu sou aquilo. E joga todas as suas credenciais em cima de você. O Paulo pegou todas as suas credenciais e disse: eu considero como perda. Eu considero como esterco. Claro que o Paulo era um cara muito educado, porque esterco hoje, em Goiás, a gente fala uns nomes melhor. Mas ele falou: considere isso como esterco. Paulo não estava desprezando, queridos, o conhecimento. Conhecimento é uma bênção. Mas Paulo estava comparando a revelação de Cristo com o conhecimento que ele tinha. Paulo percebeu que o conhecimento que ele tinha não era suficiente, mas a revelação de Cristo era suficiente na vida dele. Paulo considerou tudo como esterco, todo conhecimento humano diante da revelação de Cristo, ele considerou: isso é perda, isso não tem valor. É como um prato que você gostava muito e agora você não gosta mais, aquilo não te apetece mais. Paulo sabia que a resposta, queridos, para a humanidade não está aqui. Conhecimento humano, queridos, não salva a alma de ninguém. A conclusão é que a revelação de Jesus é que traz a luz para a vida das pessoas. É onde está a verdadeira libertação. E isso vai muito além do conhecimento humano. Irmãos, quantos testemunhos a gente já ouviu falar de pessoas que se converteram e ele não sabe nem te explicar. Eu estava pedindo a Deus para que falasse comigo e no outro dia eu acordei diferente. Eu fumava e no outro dia eu não conseguia fumar mais. Como é que você explica isso? Eu não sei. Eu só sei que Deus veio morar dentro de mim e agora eu estou diferente. Eu não sou a pessoa de ontem. Eu não sou o mesmo de ontem. Deus veio morar dentro de mim e mudou a minha vida. Então ele não consegue mais ser. E não há explicação para isso. Ele não é mais a mesma pessoa, mas ele não sabe nem explicar. Porque o poder de Deus é inexplicável, irmãos. É inexplicável, você não consegue explicar. Tem muita gente que não consegue explicar como é que está vivo. O Paulo fala dele mesmo na terceira pessoa, né? Eu conheço um homem, é ele mesmo. Eu vou falar para vocês, eu conheço um homem que levou um tiro, que ficou 12 dias internado, não sei como é que eu estou vivo, irmãos. Não sei te explicar, mas eu sei que o poder de Deus agiu na minha vida. Você sabe explicar como é que você está vivo, Bodi? Deus é maravilhoso, irmãos. Irmãos queridos, nós não temos as respostas. Mas Deus, que conhece tudo, Deus sabe as respostas que nós precisamos. É por isso que nós buscamos em primeiro lugar o quê, queridos? O reino de Deus e a sua justiça. E Ele vai provendo todas as outras coisas. Aquilo que nós realmente precisamos já está em Deus, já está disponível. Nós precisamos acessar. Já está em Deus. E como é que nós acessamos isso, pastor? Nós acessamos pela palavra, pela oração, pela adoração. Nós acessamos na intimidade. A nossa maior necessidade, queridos, é de ter paz no meio das adversidades. Quem aqui está passando por adversidade esses dias? Sabe o que nós mais precisamos?
ter paz no meio da adversidade. Ter respostas no meio da adversidade, não é verdade? É isso que a gente mais busca, a maior resposta é saber para onde ir e onde buscar. Onde eu vou? Onde eu busco essa resposta? João 6. O apóstolo Pedro vai falar, nós não temos para onde ir. Jesus estava falando, nesse contexto aqui, sobre que as pessoas tinham que se unir a Cristo. Eles tinham que comer a sua carne e beber o seu sangue. E isso era uma pregação muito pesada. Jesus estava falando de comunhão, de unidade. E as pessoas ouviram esse sermão e começaram a espirrar fora. Falar, esse sermão é muito duro. Não dá para ouvir esse cara. Aí Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E o irmão Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe a maior resposta, queridos? A maior resposta da vida, ela não vai vir escrita. A maior resposta da vida é saber para onde ir. É saber a quem recorrer. Muitas vezes nós somos muito exatos, né? Deus, eu preciso disso, então me dá isso. E muitas vezes a gente está fazendo perguntas para Deus e Deus está falando assim, vem para perto de mim. Vem para perto. A resposta está em mim. Venham a mim. Jesus falou, venham a mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados, então faz o quê? Vem para mim. Essa é a resposta, queridos, que nós precisamos e o mundo inteiro precisa. Ir a Cristo. Ele é a ponte, Ele é o caminho. Ele é o caminho de volta para Deus, para a comunhão. Para a comunhão com o Pai. Para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, a nossa vida deve ser uma vida dedicada ao Senhor, mas não somente quando nós estamos com um BO, lascado, ruim. Porque se tudo vai mal, nós vamos a Jesus. Mas e se tudo vai bem? Nós vamos a Ele também. Amém, irmãos? Nós buscamos a Deus quando estamos com um BO e quando nós estamos bem. Não é só na hora da dificuldade. Busque a Deus de todo o coração. Porque, queridos, na verdade, as adversidades, elas vão revelar o nível de intimidade que nós temos com Deus. A adversidade, ela revela o nível do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus. Outra pergunta. A dor, o sofrimento, eles servem, queridos, para te desafiar. Sabe por quê, queridos? Eles vão bater na sua cara, igual o espinho na carne de Paulo. Eles vão bater na sua cara e falar assim, até onde você vai por Jesus? Até onde você vai por Cristo? Quem assistiu aqui o Tropa de Elite? Lembra daquele tapão? Pá. Como é que eu falava? Pede para sair. A dor e o sofrimento vai bater na sua cara e você pede para sair. Até onde você vai por Jesus, seu crentinho? Quem você acha que você é? A dor e o sofrimento, queridos, vão fazer isso diariamente na gente. Para desafiar a gente. Até onde você vai por Jesus? Eu quero ver se você vai até a final. E aí, irmãos?
Até onde você vai sustentar a sua vida cristã? Você vai ser fiel até o fim? Você quer continuar? Você vai seguir a Jesus, mesmo que Ele não te dê nada além de um espinho na carne? Se você não ganhar nada de Jesus, se Ele te der só um espinho na carne, você vai ser fiel até o fim? A resposta, Paulo diz aos Romanos 14, 8. Todos juntos? Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Sabe qual é a resposta, queridos, que as pessoas, que a humanidade precisa ouvir da igreja de nós? Que nós pertencemos ao Senhor e nós vamos até o fim. Nós não somos donos de nós mesmos, irmãos. Nós temos dono. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ele que pagou esse alto preço. Nós não temos nada a não ser o Senhor. E Ele é suficiente na nossa vida. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados com alto preço. Jesus pagou o preço. E nós pertencemos a Ele, porque Ele é suficiente. E esse, queridos, é o princípio de toda adoração. De toda adoração. Eu o adoro por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer por mim. Filipenses 1, 21. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Pergunta: você quer uma resposta para os dias de luta? Você quer uma resposta para os dias de luta? Amém? Você quer uma resposta que mude a sua vida e mude a vida das pessoas? A resposta é: Cristo não nos tira do dia mau. Diga comigo: Cristo não me tira do dia mau. Ele está comigo no dia mau. Ele está comigo no dia mau. Então, irmãos, abrace a sua dor, abrace a sua cruz e viva a sua vida cristã como um homem e uma mulher de Deus. Porque é só isso, que, irmãos, que nós podemos nos agarrar. A garantia é só essa. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga a Jesus. Siga a Jesus. Pare de reclamar e agarre e encare suas lutas. Sorria para a dor. Sorria para a dor, sabe por quê? Porque ela vai ser vencida, assim como a morte foi vencida. Esse não é o seu fim, queridos. Essa luta que você está passando não é o seu fim. Confie em Deus, ame-o de todo o coração, ame-o acima de tudo e vá até o fim sendo fiel. Será que Deus é suficiente para você? Será que nós o amaremos se não houver nada lá fora a não ser a pessoa de Jesus? Será que nós estamos vivendo uma vida cristã aqui para receber prêmio aqui, irmãos? Não tem prêmio aqui, irmãos. Nós ouvimos de um pastor quando nós saímos da fama, e ele falou: não há recompensa para o crente na terra. Nossa recompensa está no céu. Então seja fiel até o fim. A recompensa está lá. Sabe o que tem aqui, irmãos? Trabalho. Trabalho. Nós trabalhamos
para o Senhor. Mesmo com espinhos na carne, com dificuldade. Às vezes tem dinheiro, às vezes não tem, e daí? Agora, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você agora. E olhando para dentro de você, pergunte-se a si mesmo. Você considera, ou você pode dizer, eu estou dando a minha vida para Deus? Eu estou vivendo para Ele? A minha vida pertence a Ele? Eu estou cumprindo o meu chamado? Ele é a minha resposta? Ele é suficiente? Eu pertenço a Ele, é para Ele que eu vou. Quando eu estou bem ou quando eu estou mal, eu busco a Ele. A quem que eu estou buscando? Onde está a minha força, minha rocha, minha fortaleza? Quem é a minha rocha, minha fortaleza? É Jesus, é Deus. Tá, mas espera aí, de forma prática. De forma prática, no seu dia a dia. Eu estou te falando de vivência. Eu estou vivendo para Ele, a minha vida pertence a Ele. Ele é tudo que eu tenho. Ou será que nós somos aquele crente que dá uma coisa errada e eu vou reclamar para Deus porque não saiu muito bem do jeito que eu queria? Ah, Deus, eu não estou vivendo como eu queria. Deus, eu não estou vivendo como eu merecia. Deus, eu não plantei isso. Eu te pergunto, Paulo plantou um espinho na carne, irmãos? Alguém aqui está procurando uma aprovação para você? Fala, Deus, me dá um espinho na carne, porque eu tô um crente bom demais, eu tô precisando de um espinho na carne. Está precisando, vai, de um espinho na carne? Tá, não. Deixa quieto, né? Deus pode desviar, né? Qual é o lugar que Jesus está ocupando no meu coração? Irmãos, a nossa resposta não está naquilo que nós podemos receber de Deus, mas a resposta é: eu tenho a Ele, eu pertenço a Ele, Ele é tudo para mim, Ele é suficiente e eu vou servi-lo. O nosso destino é ir a Ele. Ele que é toda provisão, queridos, Ele que é toda paz, toda cura, Ele que é o manancial de vida que sacia, Ele é a água viva, Ele é a resposta de Deus. Jesus Cristo, é Ele, é Ele. Tem uma música, eu e minhas músicas antigas, né? Que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem lembra dessa? Acho que quem lembra dessa é quem tem o quê? 40 mais? Hã? 40 mais? 45? Eu vou lembrando, irmãos, dos hinos que eu via, né? A vovó cantar, né?
A Miriam canta um hino bom, né? Ela tem um repertório melhor que eu. Ela pega o violãozinho e vai uma atrás da outra, né, amor? Quando o salmista diz, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Bem presente na tribulação. Irmãos, olha, sabe uma coisa que eu entendo desse versículo é que Deus se manifesta mais nos processos do que na promessa. Vamos entender isso aqui. Deus se manifesta mais nos processos do que na promessa. Então é o seguinte, irmãos, muita gente aprendeu a viver só de promessa, né? Então ele sai da igreja cantando, firme nas promessas do meu Salvador, e vai vivendo, firme nas promessas. Mas é só isso, queridos. Porque não se esqueça que para viver a promessa tem que passar pelo processo. Então ele lê a Bíblia e ele diz, que coisa mais linda, eu quero essa promessa para mim. Aí ele vem na igreja, ele ouve a promessa, ele fala, Deus, eu tomo posse da promessa, ele declara a promessa, ele vai para casa, só que ele vai para casa e ele vai viver o dia a dia. Não é verdade? Ele vai viver o dia a dia, ele vai viver os processos, amém? Então, e como os processos são difíceis, o dia a dia é desafiador, a gente diz, não é possível, Deus não está nisso. Não é possível que a promessa é isso. Aí ele confunde o processo com a promessa. Aí ele culpa a Deus porque ele fala assim, Deus não cumpriu a sua promessa. Aí ele se afasta de Deus. Mas Deus está nos processos, queridos. Ele é socorro bem presente na tribulação. Então não é antes e nem depois. Mas na tribulação, Ele é socorro bem presente. Amém, irmão? Socorro bem presente na tribulação. Então, quando que os amigos de Daniel foram livres da fornalha? Dentro da fornalha. Se esse povo tivesse falado assim, não, vamos ficar quieto aqui, vamos adorar esse Deus, vamos ficar quietinho, então eles estariam evitando o processo. Evitando o processo, você evita quem, irmãos? Deus. Ei. Isaías 43, quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo rio, você não vai se afogar. Quando passar pelo fogo, não vai te queimar. Porque eu sou o Senhor. Deus é revelado nas provas, queridos, no meio das provas. Se não houver prova, se não houver aflição, se não houver nenhum tipo de perturbação, de prova, de frustração, como é que Deus vai se manifestar a você? Se você evitar todas as provas, você vai evitar Deus também. Então, qual é a solução, queridos? Qual é a resposta? Viva os processos com fidelidade e veja o Deus Todo-Poderoso presente e manifesto, socorro bem presente na tribulação. Lembre-se que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu estou fraco, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. São duas coisas diferentes. Estar fraco é uma condição humana. Estar fraco é a sua condição humana dando lugar ao poder de Deus para que você seja forte e não mais esteja fraco. Então você é tirado da condição de fraqueza humana para uma capacitação divina de força. Entenderam isso aqui, irmãos? Agora que a gente entende por que o Paulo fala essas doideiras, irmão. Agora que a gente entende por que o Paulo fala. Irmãos, Paulo igual a gente, ninguém gosta de sofrer, mas no sofrimento de Paulo, o Paulo encontrava uma forma, um motivo de agradecer a Deus, de honrar a Deus. Aí em 2 Coríntios 12, 9, ele fala assim, eu vou me gloriar, ainda com maior alegria. Você fala, Paulo, você está de brincadeira.
Agora eu vou me gloriar com maior alegria. Onde, irmãos? Nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Então a minha fraqueza, para que o poder de Deus venha sobre mim. Para que venha a graça, o poder. Eu digo a você, irmãos, muitas vezes nós não dependemos de Deus. Ou não nos importamos com a vontade de Deus, porque a nossa vontade ainda está muito forte. Muitas vezes nós somos muito fortes. Nós somos muito independentes. Nós achamos que a nossa força é capaz de fazer, de produzir, de gerar alguma coisa, irmãos. E a gente sai da dependência de Deus. O crente, irmãos, fala comigo, o crente não pode sair da dependência de Deus. Tem muita gente que anda muito independente, é muito forte. Deus cuida das suas coisas, que eu cuido das minhas coisas aqui. Até que chega o dia mau. Até que chega o dia mau. E aí a gente é pego de surpresa, irmãos. Aí a gente é pego de surpresa sem ter intimidade com Deus, sem saber a vontade de Deus, sem saber qual é a nossa parte no processo, sem saber o plano, sem GPS espiritual. A maioria das vezes, o nosso querer, queridos, ele fala tão alto, que fica difícil dizer para Deus que nós estamos sacrificando alguma coisa por Ele. Porque nós estamos muito fortes. Nossa vontade está muito forte. Ó Deus, eu vou fazer aqui e o Senhor corre atrás, porque senão o Senhor fica para trás. Mas se você olhar, queridos, a vida de Paulo, você vai perceber que Deus usou muito mais. O Paulo teve uma visão do paraíso, do céu. Amém, irmãos? Só que Deus usou muito mais na vida de Paulo. Não foi a visão que ele teve do céu. Foi o quê? O espinho na carne. Porque vendo o céu, Paulo viu o céu. Paulo viu o céu e está tudo certo. Mas do espinho na carne, todo mundo pôde ver Deus na vida de Paulo. Não é isso? Todo mundo pôde ver Deus através do espinho na carne de Paulo. Ah, mas e ver o céu é bom demais, é bom, mas tá bom. Ficou com Paulo ali. Tem coisa que ele falou que não dá nem para falar. Tamanho da grandeza da revelação. Eu só não tenho coragem de falar para vocês, porque o trem é... O bagulho é louco. Irmãos, quem é que gostaria de ter uma visão do paraíso, de ver o céu? Oh, rapaz do céu. De ver a glória de Deus, de ver Jesus, de ver os santos que já foram antes de nós. Isso deve ser uma maravilha, irmãos. Mas isso abençoou a vida de Paulo. Mas o Paulo abençoou gerações. Olha nós aqui, irmãos, falando do Paulo. Olha nós aqui falando do irmão Paulo por causa do espinho na carne. Me diga, queridos, o que te impede de viver uma vida cristã com um sacrifício maior? Sacrificando mais por Deus. Vamos na prática aqui. O que te impede de vir orar na segunda noite, irmãos? O que te impede de estar num grupo familiar? O que te impede de estar na comunhão dos santos? Não mate culto. Não mate a oração, a reunião de oração. Sabe por quê, irmãos? Essa comunhão é muito importante. Ela é muito importante. Ela vai gerar conexão entre nós. Não estou te acusando, não, irmão. Só estou te chamando para perto. E também porque pastor gosta de abraçar todo mundo. Eu, quando tenho oportunidade, antes do culto, eu abraço todo mundo e no final também.
pastor gosta do cheiro das ovelhas, amém, irmãos? O que te impede de ter uma vida de disciplina espiritual, de oração, de jejum? O que te impede, queridos, de abençoar alguém? O que te impede de ser generoso nas ofertas? O que te impede de ser um dizimista fiel? O que te impede de viver uma vida cristã nessa comunhão? Será que as nossas vontades estão falando tão alto assim? Nós preferimos talvez o conforto, nós não queremos ser confrontados. Eu não quero ser incomodado. É a nossa vontade que está falando muito alto. E ao mesmo tempo que nós pedimos a Deus para conduzir as nossas decisões, a gente pede para Deus, Deus, dirige a minha vida. Dirige a minha vida. Eu não sei se você já dirigiu ao lado de alguém que fica dirigindo para você. Às vezes a gente faz desse jeito com Deus, irmãos. Deus, dirige a minha vida. Aí Deus está lá no volante, você fica aqui freando, puxando o volante, puxando o freio de mão. Quem nunca? Vira aqui. Vira aqui. Às vezes a gente faz da mesma forma com Deus, irmãos. Deus dirige a minha vida, mas quando a gente vê que Deus, você está vendo que não tem estrada ali na frente, né? Fala assim, tenha fé, meu filho. Os caminhos vão ser aplainados, os caminhos vão ser abertos. Se não tiver jeito, o mar vai abrir. Caminhos aplainados. É isso que Deus faz, queridos, com aqueles que se colocam na dependência do Senhor. Com aqueles que entregam a direção da sua vida ao Senhor e falam, Deus, o Senhor é suficiente na minha vida. Então, o que eu faço, queridos? Eu descanso. Isso é um descanso, queridos, para as nossas almas. Saber que Deus está fazendo tudo certo. E aí a gente para de cobrar de Deus. E a gente vira servo. Fala, Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui no meu trabalho? Como eu posso servir ao Senhor? Onde eu estou, na minha escola, no meu trabalho, na minha família. Como eu posso ser alguém que traz luz? Alguém que as pessoas falam assim, esse aí é um filho de Deus. Esse é um filho de Deus, esse cara é diferente. Irmão, venha se curvar diante da mão poderosa do Senhor. Igreja, rio de vida. Vamos deixar Jesus ser o motorista que nos guia pelo caminho. Amém, irmãos? Olha só isso. Isaías 26:3 vai dizer, tu guardarás em perfeita paz. Diga comigo, perfeita paz. Aquele cujo propósito está firme. Por quê? Porque confia em ti. Deus tem um propósito, querido, nas nossas vidas. Então faça um esforço para olhar pela perspectiva de Deus, amém? Tem um texto também em Jeremias, que ele fala muito sobre isso, que o homem ele não consegue administrar bem a sua vida, fora de Deus. Deixa eu ver se está aqui, isso. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence e não compete ao homem dirigir os seus passos. Irmão, a gente não... Sem Deus, queridos, nós não vamos para lugar nenhum. A gente não conhece nem o nosso próprio caminho. Mas nós precisamos confiar que o Senhor planejou uma caminhada para nós, amém, irmãos? Nós fazemos planos, mas Deus é quem dá a resposta. E eu quero encerrar aqui, ministrando na sua vida. Tem um texto em Salmo 127, isso. Vamos ficar de pé? Inútil. Vamos ler juntos. Esperar você ficar de pé.
Vamos ler juntos? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olhando para esse texto, queridos, você pode dizer que Deus é suficiente na sua vida? Ele vai te dar enquanto você descansa. Venha para o descanso do Senhor.